Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante. Evento do E-Social de afastamento, o S2230. Muita gente está com dúvida com relação ao envio dos afastamentos, do início e final do afastamento. Então vamos explicar aqui, vamos mostrar exemplos, como eu sempre mostro, para vocês terem esse apoio na hora de enviar seus afastamentos para o E-Social. Mas antes eu quero dar uma notícia muito importante para vocês. Nós, da Staff Cursos, temos o curso ideal para você que está entrando na área de departamento pessoal ou já atua na área. É o curso Especialista em Roteando Departamento Pessoal online. São 3 módulos, 160 horas, teórico e prático, onde você é inserido na legislação, você aprende a fazer os cálculos passo a passo, são exercícios que você faz, envia esses exercícios na plataforma, são corrigidos por mim, cada exercício de cada aluno, e eu dou feedback aos alunos e oportunidade deles refazer o exercício quantas vezes necessitarem. Terminado esse módulo, tem um módulo informatizado onde você tem acesso a um sistema de folha online exclusivo para você cadastrar uma empresa e cadastrar seus empregados. Lá você vai testar todos os processos do departamento pessoal na prática, ok? Envia exercícios, são corrigidos por mim e depois começa o último módulo que é do E-Social, onde você é inserido no contexto do E-Social e verifica a prática do E-Social no dia a dia, ou seja, a Staff Cursos prepara você para sentar em qualquer empresa desse país e trabalhar com segurança no departamento pessoal. Além disso, a Staff Cursos ainda te dá apoio durante e depois do curso. Você tem acesso ao nosso grupo de alunos no Telegram, onde os alunos e ex-alunos mandam dúvidas e eu vou ali ajudando eles no dia a dia. Não só eu, como eles mesmos vão se ajudando ali no dia a dia para te dar aquela segurança que falta para você, muitas vezes, naquela sua nova empreitada, para você se sentir mais seguro e saber que a Staff Cursos está ali como sua parceira te apoiando, ok? Então, vem estudar com a gente. Então, vamos lá, pessoal, falar sobre os eventos do E-Social do 2230, um evento de afastamento. Então, conforme já existia nos sistemas de folha, não é, você tem necessidade de informar aos órgãos governamentais, naquela época apenas, antes do E-Social, apenas a Cefip, os afastamentos do trabalhador, afastamentos com relação à demissão ou afastamentos previdenciários. Porém, com a entrada do E-Social em produção, você tem outros afastamentos que são informados que é para não só a Previdência, mas também para o Ministério do Trabalho, porque o E-Social é a base de trabalho deles a partir de agora. Então, eles vão direcionar a fiscalização para as empresas que, teoricamente, demonstram na base do E-Social que podem estar infringindo alguma legislação, ok? Então, os afastamentos eles são importantes porque eles vão juntamente com a folha de pagamento, demonstrar que aquele empregado recebeu menos salário ou outro tipo de pagamento, como auxílio-doença ou licença-maternidade, baseado no afastamento que está registrado ali. E é importante, no E-Social, o afastamento, o período de férias é considerado um afastamento. Então, ele também vai ser gerado, o seu sistema, quando fizer férias, ele vai gerar a informação de afastamento de férias e você vai transmitir isso para o E-Social, ok? Então vamos mudar de tela aqui para a gente começar a ver como é que isso funciona, ok? Então vamos lá, pessoal, ok? Então, vamos lá. Vou aqui no empregado, que sou eu mesmo, né? Importante se atentar que no E-Social, algumas informações que antes não eram considerados afastamentos, teoricamente, agora são, como o caso das férias. Então, toda vez que o seu sistema calcula férias, ele vai criar um afastamento de férias. Então, é importante você enviar a tabela S2230 para ficar registrada essa ausência nas férias. Esses afastamentos, alguns deles já eram enviados na Cefip e agora no E-Social estão sendo enviados todos os tipos de afastamento, porque na Cefip, teoricamente, quem olhava os afastamentos era a Previdência
e a Caixa Econômica com relação à liberação de saque do FGTS. E agora, no E-Social, o Ministério do Trabalho está com a base do E-Social para orientar suas fiscalizações. Então, ela concilia o afastamento com as remunerações pagas. Então, se ele vê uma remuneração, um empregado sem remuneração num período sem nenhum registro de afastamento, isso vai acender um alerta de uma possível irregularidade. Então, vai direcionar as fiscalizações. Por isso que é importante você sempre estar enviando esses afastamentos para que o que está sendo pago esteja consistente com o afastamento que está lá ou com a situação atual do trabalhador. Existem vários tipos de afastamento, vou mostrar para vocês. Então está aqui, ó, o cadastro do Cláudio. Foi admitido em 1º de janeiro de 2019. Primeiro vamos botar o afastamento, vamos lá, vamos registrar um afastamento aqui que é o mais comum, que é o afastamento de férias. Vou clicar aqui, ó, registrar afastamento. Você veja que aqui ele me dá a opção de início do afastamento e me pergunta se eu tenho a data do término. Tem afastamentos como auxílio-doença, que você muitas vezes não sabe quando o empregado vai retornar. Então você só inclui o início do afastamento. Depois, quando tiver uma data de retorno, você vai lá no afastamento e inclui o retorno dele na Previdência. Vou incluir aqui um período de férias. Vou colocar aqui, ó, 01/9 de 2020, eu me afastei de férias, de 1/9 a 30/9 de 2020, aliás. Estou tirando as férias referente ao período aquisitivo de 2019. Marquei férias. Veja que ele não está me pedindo período aquisitivo. Já no layout novo, ele vai solicitar o período aquisitivo. Vou mostrar para vocês depois. Então, vou salvar aqui as férias. Vai pedir aqui para eu assinar, né? Porque eu estou trabalhando com certificado digital. Então, vou fazer a assinatura aqui normalmente. Pronto. Vocês vão ver aqui, ó, que está registrado o meu afastamento, ó. Certo? Vou incluir um outro afastamento aqui, ó. Vou incluir umas férias. Vou incluir umas férias referente a agosto de 2021. E agora eu vou marcar aqui, ó, e vou botar que eu tirei férias até 20 de agosto de 2021. Estão vendo que o sistema não me proíbe fazer nada retroativo, tá? O sistema ele sempre vai permitir que você ajuste as coisas. Você veja que eu coloquei agosto e nesse período ele me pediu o período aquisitivo, ou seja, houve mudança de layout e isso trouxe mais informação para dentro do período aquisitivo. Então vou colocar aqui, ó, 01, período aquisitivo 1/1 de 2020 a 31/12 de 2020. Esse é o período aquisitivo de onde eu tirei essas férias. Aí salvar. Então 20 dias, não me pergunta se eu vendi 10 dias ou não, não interessa. Posso ter vendido, posso tirar 10 dias depois, como a legislação me permite tirar em até 3 períodos. Então eu tenho essa faculdade de parcelar minhas férias. Então ele só pediu para eu registrar essa ausência. Como eu falei para vocês, vai existir uma análise, talvez automática, por alguns, como vou dizer para vocês, por algumas ferramentas de sistema que vão verificar uma redução de remuneração ou coisa assim, que vai facilitar a fiscalização para verificar possíveis inconsistências. Então, esses afastamentos devem estar lançados para estar em consonância com o que o empregado está recebendo. Ó. Afastamento de férias 2020 e 2021. E agora eu vou lançar um outro afastamento de auxílio-doença, tá? Vou lançar um afastamento aqui que eu não tenho data de término. Vou incluir aqui, ó. Digamos que a partir, voltei de férias, eu me afastei. 22/8 de 2021. Não tenho data de afastamento. Cliquei aqui fora, né? Ele vai me pedir o tipo de afastamento. Então nós temos aqui, ó, auxílio doença, acidente ou doença, o motivo do afastamento.
Acidente ou doença não relacionada ao trabalho. Acidente ou doença relacionada ao trabalho. Esse relacionado ao trabalho e não relacionado é uma decisão do empregador que ele faz, é uma análise que ele faz antes do empregado passar pela perícia. Se o empregador entender que aquele auxílio, que aquele atestado que o empregado entregou tem relação com o trabalho, ele pode cadastrar aqui sem problema nenhum. O fato de eu cadastrar um atestado médico aqui dizendo que é por acidente ou doença do trabalho, não dá nenhum direito ao trabalhador inicialmente. Tá? Ele não tem direito à estabilidade, por exemplo, porque você emitiu uma CAT. A estabilidade do empregado só acontece quando ele se afasta pelo auxílio-doença acidentário, código 91, e volta do auxílio-doença acidentário. Então, quando ele passa pela perícia da Previdência e o perito constata que aquele problema dele é relacionado ao trabalho, seja um acidente de trabalho, seja uma doença do trabalho, uma doença ocupacional do trabalho, ele vai afastar pelo Código de Auxílio-Doença do Trabalho. Quando ele volta do benefício, aí sim ele tem estabilidade. Então, essas informações de emitir CAT ou cadastrar inicialmente como um acidente ou doença do trabalho, não dá direito nenhum ao empregado. Você está cadastrando aqui inicialmente atestado. Claro que depois que você recebe o documento da perícia, iniciando o afastamento dele, lá tem um motivo. Aí você vai ter que, no seu sistema, fazer um ajuste daquela informação ou incluir uma nova informação. Então, por exemplo, deu um atestado de 15 dias para o cara, eu achei que era doença do trabalho. Não foi doença do trabalho, a perícia constatou que não. Então, no 16º dia, eu incluo um afastamento, um novo afastamento, que é auxílio-doença normal. Pronto, eu não preciso mexer no anterior, aquilo não vai dar estabilidade para ele. A estabilidade, repito, está relacionada com o afastamento pela Previdência lá no INSS depois da perícia, ok? Não tem nada a ver com atestado. E outra questão importante, ele te pergunta aqui, ó, afastamento decorrente da mesma doença que gerou o afastamento anterior dentro de 60 dias. A legislação estabelece que o empregado ele tem direito a 15 dias de atestado no intervalo de 60, ok? Então, primeiro dia, 60º dia. Quando o seu funcionário dá o primeiro atestado, o seu sistema já faz isso, né? Mas você já coloca o limite de 60 dias. Aqui, ele pode ter inicialmente 5 dias de atestado, depois 10 dias, ok? Eles podem ser intercalados ou não, certo? Depois ele tem 2, depois ele tem mais 3 e assim por diante. Aqui já deu 10, 15, né? Até ultrapassei. Então, nesse caso aqui, a empresa pagaria esses 15 dias de atestado e esses 5 dias ele ia receber na Previdência, tá? Então, fiquem atentos, porque no intervalo de 60 dias, o empregado pode dar até 15 dias de atestado, sejam intercalados ou não. E lembrando, a legislação fala que originados pela mesma doença, olha aqui, ó, afastamento decorrente da mesma doença, isso não quer dizer o mesmo CID. Você algumas vezes tem CIDs que são diferentes pela gravidade da doença, uma situação leve ou uma situação crônica. Cada médico pode dar um CID diferente para a mesma doença. Então, não é o CID que faz mudar a doença. A doença é a mesma, cada médico analisou a gravidade. Então, se for a mesma doença, você vai dizer que é referente ao anterior. E ele vai somando até completar os 60 dias, ou até os 15 dias no intervalo de 60, ok? Essa é a regra da Previdência. Ele pergunta aqui se foi acidente de trabalho. Você, se foi acidente de trabalho, ele vai te perguntar que tipo de acidente, tá vendo? Essa informação aqui também não gera estabilidade, você está informando apenas o que você entende que foi, tá? Estabilidade, repito, só acontece após ele passar pela perícia e o perito entender que realmente foi um acidente de trabalho. Então você vai constatar aqui e colocar se foi o caso, ok? E digamos que eu coloquei aqui 22/8, eu não sei quando que ele vai voltar. Vou lá e coloco, ó, cadastrei,
o afastamento do trabalhador. Vou fazer a assinatura digital. E aí você vai fazer a inclusão do atestado, como você fez das férias. Só que nesse caso eu coloquei uma situação que eu não sei quando ele vai retornar. Ele recebeu um atestado é, de afastamento, não é? E eu não sei quando que ele vai retornar. Digamos que essa aqui foi aquela situação que ele já foi por benefício. Então eu não tenho a data e isso não vai me trazer problema. Tá aqui, ó, afastamento com início e sem término. Se por um acaso, se por um acaso eu recebi a data do término, ok? Por um acaso eu recebi a data do término, já foi dado o término, tá aqui ó, o botãozinho, ó, registrar retorno. Então eu entro nesse mesmo afastamento e coloco o retorno. Vou botar aqui que ele voltou 22, 27 do 8 de 2021. Olha lá, eu vou salvar. Mesma coisa, eu vou assinar o meu documento. E aí ele vai ficar registrado o retorno lá depois de alguns dias. Você tem a opção, pessoal, de fazer ajuste no que você lançou. Ó. Tem aqui o afastamento e tem o retorno, ó, início e término. Uma questão muito importante, existia orientação, eu não achei nesse manual novo, mas no anterior, tinha orientação de você enviar atestados médicos só a partir de atestados de 3 dias. Então, atestado com 1 e 2 dias, eles informavam que você não deveria enviar. Só que o que acontece? Atestado de 1, depois de 2, o empregado entrega mais 2, entrega mais 1, esses atestados vão somando até completar 15 dias. Então, você que trabalha no departamento pessoal com muitos empregados, você não pode deixar de ficar enviando atestado e ficar esperando acumular, porque aí são 60 dias, ultrapassam 2 meses. Então, eu oriento a vocês que enviem todos os atestados, cadastra no sistema e transmite todos os atestados, ok? Para que você não tenha que ficar fazendo conta ali, pegando atestado que foi arquivado, que não foi, que fulano guardou. Então, todo o atestado que o empregado entregar, o ideal, o correto é que você já lance no sistema, no seu sistema de folha e já faça a transmissão. A maioria dos sistemas faz esse controle dos 60 dias e ele tem um campinho para você marcar conforme o E-Social se refere ao mesmo afastamento anterior e aí ele vai somando até completar 15 dias no intervalo de 60. E aí vocês têm outros tipos de afastamento aqui, ó. Vou colocar uma data aqui, ó, a partir de 15/9/2021. Você vai ter uma série de outros afastamentos, ó. Acidente de trabalho, afastamento por licença do servidor público, cárcere, que é prisão. Você tem aqui, ó, a licença maternidade, que são os 120 dias, não é? Você vai ter, você também, aqui ele não está falando 120 dias, mas são 120 dias e podem ser prorrogados por mais 2 semanas. E aí você lança o afastamento de novo de mais 2 semanas, conforme o atestado do médico. É aquelas 2 semanas que as pessoas geralmente dizem que é para amamentação. Lembrando que essas 2 semanas que teoricamente são dadas para amamentação, que pode ser outros motivos também, não substitui aquela 1 hora por dia que a empregada tem para amamentar o filho, tá? São coisas diferentes, legislação diferente, ok? As duas estão na CLT, mas se referem a questões diferentes, ok? E aí você tem vários afastamentos, inclusive os afastamentos da suspensão temporária de contrato. Eu incluí aqui um afastamento do contrato temporário, a partir de 1 de maio de 2021. Incluí aqui, ó. Código 37. Vou colocar que eu fiquei afastado até 31/7/2021. Incluir aqui, ó, 31/7. Pronto, ó, tá aqui o meu afastamento. Cadastrar, salvar. Tudo isso, o seu sistema de folha
vai enviar automaticamente, vai cadastrar aqui automaticamente, ok? E vai trazer as informações para cá. Se você tem muitos empregados, você pode usar o e-social, o e-social web apenas para fazer uma amostragem. Você não precisa conferir todo mundo. Está aqui os afastamentos, ó. Todos eles cadastrados aqui, ok? Então, tá aí o que eu queria falar para vocês sobre os afastamentos no e-social. Você tem que enviar as planilhas, as tabelas, conforme os prazos. Então, você tem os atestados que tem o prazo para envio, tá? Tem uns 15 dias que são contados inicialmente, que são responsabilidade da empresa. Após esses 15 dias de atestado, quem paga é a Previdência, no intervalo de 60 dias, não é isso? Então, são 15 dias que o empregado tem direito no intervalo de 60, sejam esses dias de atestados intercalados ou não. Lembrando que quando o empregado volta do benefício da Previdência, ou seja, ele se afastou pela Previdência, voltou do benefício, ele também, se ele tiver algum atestado no intervalo de 60 dias de quando ele volta da Previdência, ele vai direto para a Previdência. É a Previdência que paga esse atestado, ok? Então, os primeiros 15 dias a empresa paga, mas depois ele se afastou pela Previdência, voltou a se afastar no intervalo de 60 dias, esses dias de atestado, quem paga é a empresa. Outra questão com relação ao afastamento. Digamos que o seu colega de trabalho vai fazer uma pequena cirurgia, vai ficar 30 dias afastados. Você vai lançar os 30 dias, vai pagar os primeiros 30 dias, os primeiros 15 dias, desculpe, e os outros 15 dias ele vai marcar perícia na Previdência. Não quer dizer que ele tem que esperar a perícia daqui a 2, 3 meses, não é, para poder voltar ao trabalho. Terminados os 30 dias de atestado, o médico dele dando alta e o seu médico autorizando, ele pode voltar para o trabalho. Ele só tem que fazer uma comunicação na Previdência para evitar que traga problema lá na perícia dele. Quando ele for na perícia, ele vai apresentar a documentação e o próprio perito já vai ver no site da Previdência que ele retornou ao trabalho, ok? E aí ele não precisa ficar esperando esse período porque a Previdência não vai pagar, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre afastamento. Um abraço a todos e até a próxima.